Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Hoje é manhã de domingo, domingo de Páscoa, o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, neste dia de domingo de Páscoa, eu quero trazer uma mensagem para vocês sobre o amor, sobre os planos e sobre os pensamentos de Deus por nós. Então, meus irmãos, certamente, com certeza, muitas vezes nós todos já nos perguntamos sobre o nosso destino e qual a razão da nossa presença neste mundo. Por que nós estamos aqui? Antes de me tornar um cristão, antes de conhecer a verdade, a palavra de Deus, muitas vezes eu me perguntei isso. Por que eu estou aqui nesse mundo? Qual a razão, qual o motivo da minha vida? Como foi que eu fui aparecer aqui nesse mundo? Então, muitas vezes a gente tem essa dúvida, muitas pessoas ainda têm essa dúvida, muitas mesmo. Por que nós estamos aqui? Qual é o propósito da nossa presença neste mundo? E quais são os pensamentos de Deus sobre nós? Então hoje eu gostaria de ver com vocês o que a palavra de Deus diz a respeito de todas essas questões. E vamos ver quais são as suas respostas para esses e outros dos nossos questionamentos. Importante que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, conforme a palavra de Deus. Não sou eu que estou inventando isso, não é um pensamento meu. Que eu e vocês fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então, para começar, vamos lá em Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 6. Lá nós lemos assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então vejam, irmãos, vejam que Deus nos elegeu em Cristo antes da criação, antes da fundação do mundo. Do mundo. Talvez da criação da Terra, do planeta Terra, ou do mundo inteiro, de todo o mundo. Então ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, que nós deveríamos estar diante dele, em amor, santos e irrepreensíveis. Ele nos elegeu em Cristo para sermos suas crianças sagradas, sagradas e sem vergonha diante dele. O envolvimento do Senhor em relação à nossa presença neste mundo é também evidente lá no Salmo 139. Então lá no Salmo 139, começando no versículo 13, nós lemos assim: Tu criaste o íntimo do meu ser,
e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer deles existisse. Deus já tinha nos visto antes que nós nascêssemos. Oh, glória! Todos os dias planejados para nós estavam escritos já no seu livro, quando nenhum deles havia ainda acontecido. O dia de hoje que nós estamos vivendo já estava escrito no livro de Deus. O dia de ontem, que já passou e não volta mais, já estava escrito. O dia de amanhã, depois de amanhã, todos os dias até o fim da nossa trajetória aqui nesta terra, já estão escritos no livro de Deus. Todos os dias planejados para nós estavam escritos no seu livro, quando nenhum deles ainda havia acontecido. Olha o que diz ali, acabamos de ler. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Está escrito isso na palavra de Deus. Os olhos dele viram o nosso corpo não formado, ainda não formado, e ele nos deu o formato e a forma que nós temos. Eu sou assim, Deus me fez assim, esse meu nariz foi Deus que fez, essa orelha foi Deus que fez, a nossa forma foi Ele que fez. Ele nos fez em uma forma espantosa e maravilhosa. Os seus trabalhos, os trabalhos de Deus, são todos maravilhosos. E nós, eu e você, somos um desses trabalhos maravilhosos feitos por Deus. Mas o Salmo 129, irmãos, não para por aí. Logo no início do Salmo 129, nos versículos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nós lemos assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os caminhos, os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, logo, ó Senhor, tudo conheces. O Senhor sabe tudo sobre nós. Ele entende os nossos pensamentos de longe e não há nada que seja escondido dele. Tudo o que nós fazemos e tudo o que nós pensamos é totalmente conhecido por ele. As nossas palavras, mesmo antes de eu falar, ele já sabe qual vai ser a minha palavra.
Isso é espantoso. Só mesmo Deus para conseguir algo assim. E, irmãos, o mesmo Salmo, Salmo 139, lá nos versículos 5 ao 12, diz assim: Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz em roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Oh, glória a Deus! Irmãos, Deus nos cercou por detrás e por diante, e a sua mão foi posta sobre nós. Cada um de nós é uma pessoa que Deus escolheu, que Deus formou e de quem Deus cuida e sabe de tudo. Desde o nosso sentar e o nosso levantar. Ele está conosco sempre. E não há lugar algum onde ele não esteja presente. Conforme Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, que Paulo diz para os romanos: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Não há, irmãos, absolutamente nada que seja capaz de nos separar do amor de Deus. Ele nos amou tanto que deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, irmãos, não é de se estranhar que em Romanos, capítulo 8, versículo 32, esteja escrito assim: aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus nunca nos deixará, nem nos abandonará. Está escrito lá em Hebreus 13, versículo 5. Não te deixarei, nem te desampararei.
Deus nunca esquecerá de nós, porque está escrito em Isaías 49, versículo 15, eu não me esquecerei de ti, e não há nada que possa nos separar do seu amor. Ele cuida de cada um de nós pessoalmente. Por nós, ele chegou tão longe, a ponto de dar o seu próprio Filho. Glória a Deus, aleluia. Mas, meus irmãos, a mensagem do Salmo 139 ainda não parou por aí. Nos versículos 17 e 18 ainda lemos assim: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. E o Salmo 40, versículo 5, diz: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quisesse anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus sobre nós. O que Deus pensa a respeito de nós. Os pensamentos de Deus sobre nós são preciosos e seu número é incontável. São mais do que se podem contar. Vejam, irmãos, o que Deus diz lá em Jeremias, no capítulo 29, o versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos do Senhor são, para nós, bons e não de mal. Bons e de paz. E nós não estamos em sua mente por apenas poucos minutos. Não, nós estávamos na sua mente antes da fundação do mundo. Seus pensamentos, para nós, não podem ser numerados e ninguém pode nos separar do seu amor. Assim, então, irmãos, conforme o que diz o autor de Hebreus, no capítulo 13, do versículo 5 ao 6, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. E em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, temos aqui um conselho de Provérbios, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Devemos confiar no Senhor com todo o nosso coração e deixar que Ele nos dê a direção. Ele não prometeu nunca que
que nunca teríamos que enfrentar tempestades. Mas Ele sabe como acalmar a tempestade e nunca nos deixará enfrentar a tempestade sozinhos. Ele estará conosco, lembra? Ele nunca vai nos abandonar. A diferença nossa, que temos Deus, para aqueles que não têm Deus, que nós e eles vamos enfrentar praticamente as mesmas tempestades na vida, as mesmas tribulações. Só que, irmãos, nós vamos enfrentar essa tempestade com Ele junto a nós, com Ele nos sustentando, nos dando força, nos animando, nos empurrando, nos levantando, nos ensinando, e eles estarão sozinhos para enfrentar as tempestades. Quando uma tempestade chega, quando uma tribulação vem na nossa vida, que é a nossa embarcação, que estamos viajando, porque nós somos viajantes aqui neste mundo, então quando uma tribulação vem sobre a nossa embarcação, que é a nossa vida, Ele sabe não somente trazer a calmaria, mas usa aquela tribulação para benefício nosso. Vejam o que diz em Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas a visão do Senhor em relação a nós não é só em relação a esta vida, a esta curta vida que estamos vivendo aqui na Terra. Porque, conforme o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, nós nada somos além de estranhos e estrangeiros aqui. E em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmãos, minhas irmãs, é isso aí mesmo. O nosso verdadeiro lar não é aqui. O nosso verdadeiro lar é o céu. A Ele nós pertencemos. E lá é a nossa verdadeira cidade. E Deus nos considera como se já estivéssemos lá, sentados juntos com o nosso Senhor Jesus. Ali no livro, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 ao 7, Paulo escreveu: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou
juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar, olhem, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Do ponto de vista de Deus, nós já estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Ele é a nossa visão e aquele para quem devemos olhar. Conforme é dito em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, pelo gozo, pela alegria que estava proposto a ele, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, para correr uma carreira consistente, nós precisamos ter uma visão clara daquilo que queremos atrair e por qual propósito nós estamos correndo. Qual é a finalidade dessa luta diária? Qual é a finalidade dessa carreira? Aonde nós queremos chegar? Se não for assim, meus irmãos, se não tivermos o propósito pelo qual estamos correndo, estaremos correndo sem nenhuma certeza. Estaremos correndo por correr. Assim como alguém que bate no ar, não bate em nada, está batendo no ar. Nós correremos nossa carreira com sucesso somente se estivermos olhando firmemente para Jesus, que é o autor e finalizador da nossa salvação. Nós estamos aqui, irmãos, para realizar o desejo de Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus. Essa é a razão pela qual Ele nos criou e nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo. O que Ele diz em Sua palavra é o que Ele chamou cada um de nós para fazer. É para isso que nós vivemos. Esse é o propósito da nossa vida. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. E conforme Ele disse, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lá em João, capítulo 8, versículo 12. Concluindo, irmão, este vídeo que ficou um tanto longo, mas a mensagem é importante. Concluindo, então, nós não estamos aqui simplesmente por estar, sem nenhum propósito, sem nenhuma razão. Para tudo Deus tem um propósito. Cada pessoa que recebeu o dom da vida foi por alguma razão, conforme o plano de Deus. Deus não dá nenhum passo aleatório,
não dá nenhum passo a esmo, não dá nenhum passo ao acaso. Ele não faz nada simplesmente só por fazer. E nós, ele nos viu antes da criação do mundo e nos elegeu, nos escolheu. Ele escolheu você, meu irmão. Ele escolheu você, minha irmã. E foi ele que nos deu esse formato que temos. Assim como todos os trabalhos de Deus são maravilhosos, você é maravilhoso. Eu sou maravilhoso. Nós, os humanos, somos a obra-prima de toda a sua criação. Ele se envolveu pessoalmente na nossa criação e viu o nosso corpo antes que ele tivesse sido formado. Todos os dias planejados para nós já estavam escritos no seu livro quando nenhum deles ainda tinha acontecido. Nós não somos um acidente neste mundo. Cada um de nós foi planejado para desenvolver uma função de acordo com a sua vontade e com o seu plano para com a humanidade. Nós somos uma peça importante de Deus para o plano de Deus em relação à humanidade. Você é uma criação maravilhosa de Deus. Você é uma criança de Deus, eleita por Ele antes que o mundo começasse. E é por isso que Ele te ama tanto e nunca vai te abandonar. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.